Bom, mas quais são os outros problemas além desse da manutenção baseada na condição? Erros que eu já cometi, né? Bom, primeiro é ficar contrapondo manutenção baseada na condição contra a manutenção preventiva sistemática. Isso eu fui induzido por teoria, não por vivência. Então, eu lia livros, acompanhava alguns canais de manutenção e o discurso era sempre o mesmo. Manutenção baseada, manutenção sistemática, manutenção com base em calendário, não é o melhor tipo de manutenção. Manutenção sistemática, né, preventiva sistemática, né? Manutenção preventiva sistemática não é o melhor cenário. Manutenção preventiva sistemática só serve para 11% das falhas. Pô, eu ficava, né? Então, estou viajando. Melhor manutenção com base na condição, né? Análise de Weibull, análise de monitoramento ativo, preditivo, etc. As falhas são aleatórias, tudo uma confusão. Até eu desfazer essa confusão, né, entender, demorou. Então, o que eu aprendi a respeito disso? Primeiro, manutenção preventiva sistemática e manutenção baseada na condição não são excludentes. Você pode usar as duas para um mesmo componente, um mesmo ativo. Então, não é porque tu te adapta, seleciona uma que tu não pode usar outra. Por exemplo, rolos de carga de correia transportadora. São inúmeros, milhares às vezes. Então, pode usar as duas estratégias. Manutenção preventiva sistemática, para te diminuir o número de nota, né? E manutenção baseada na condição. Então, os inspetores vão passar, né, e vão acabar encontrando problemas sensitivamente, né, abrindo notas, abrindo solicitações, eles chamam de notas, solicitações, né? E isso vai passar por um processo de PCM. Então, é uma estratégia interessante. Também elevadores de carga, mesma coisa. Tu vai ter algumas canecas que... Tu vai ter correias que, né, vão falhar, etc. Então, tu vai monitorar a condição, mas isso não muda o fato que tem um limite de vida para a caneca e tu precisa fazer uma parada de manutenção e substituir, né, sistematicamente. Se a tua fábrica tem um período de trabalho já mais ou menos médio muito parecido. Se tua fábrica opera 8 meses e para manutenção, tu já está dentro de um sistema de preventiva sistemática. Então, é uma renovação do ativo em algumas circunstâncias, né? Então, tu pode usar as duas estratégias, elas não são excludentes, mas depende da análise técnica do teu equipamento. Segundo ponto, manutenção baseada manutenção baseada na condição como estratégia única, às vezes, vai te levar ao ferro. Por que vai te levar ao ferro? Porque tu vai ter 368 notas e tu não consegue operar isso. Mas o que é operar isso? Tu não consegue fazer isso rodar no fluxo do PC. É muita nota. É nota demais. Não dá para rodar, o teu PC vai inflando. Quando ele não vai engargalando. Nota, não consegue planejar, não vai virando breakdown. E a tua estratégia não está dando certo. Claro que não está dando certo, o teu fluxo não está adequado. Então não adianta inspecionar, não planejar, não programar e não executar. Entendam o fluxo total da coisa. Porque se eu tiver muita nota e não conseguir planejar, me adianta de quê? É só para mim assistir o circo pegando fogo. É só para dizer assim, ó, é só para mim criar a previsão da breakdown. Daqui a 2 meses vai quebrar. Se eu não conseguir antecipar a quebra, não adianta nada. Então, eu percebi que isso é um inferno. Quando tu bota uma estratégia de manutenção baseada na condição em componentes errados ou de forma única, cara, é pipocando solicitação todo dia. Pipoca. E tu tá no meio da campanha, meu velho. Tu tá no meio da operação. Tu tá no meio do... Ninguém quer te entregar equipamento. Ninguém quer te entregar nada. Consegue perceber isso? Que
tu não tem previsibilidade, acabou a tua previsibilidade. Essa previsibilidade, vamos lá. Eu tenho um preventivo sistemática que todo ano eu paro e renovo o ativo. Tem um custo alto, tem não sei o quê, mas eu tenho previsão. Agora, na manutenção baseada na condição, eu não tenho previsão. Falha, dá um defeito ali, um defeito ali, um defeito ali, um defeito ali, um defeito ali. E vem pingando, cara. Se não tiver um processo para rodar esse negócio, fica maluco. Vocês não têm ideia da quantidade de solicitação que eu recebo todos os dias. E que fez eu criar essa aula e que fez eu remodelar a minha estratégia de gestão. Porque eu digo, não, aqui nós vamos morrer, não vai, né? Nós precisamos ter sistematicamente ações no ativo que diminuam esse número de notas. Porque pensem bem, quando eu dou um calendário para operação, ó, tá aqui meu plano de manutenção, vou parar 1 hora por mês, show de bola. Agora eu não dou calendário nenhum. A máquina está disponível. Bah, deu um defeito. Tia, vamos ter que parar. Deu um defeito. Tá, vamos ter que parar. Tia, vamos ter que parar. Mas o que é isso? Então, isso é um problema gerado pelo monitoramento dos ativos e pela estratégia baseada na condição. Porque quando eu estou falando que eu vou monitorar a condição, eu não sei quando eu vou intervir. Coisa vai indo, vai... Bom, aí... Porque qual é o argumento teórico? Não, mas aí você intervém no melhor momento. Não, o melhor momento para uma coisa para um serviço, o melhor momento é para tu achar. Agora, para 500, qual é o melhor momento para executar 500 serviços? Parada de manutenção. Pequenas paradas. Então, como estratégia única ou errada, é um problema. É um problema. E é um problema de gestão, né? Tem que tentar entender de estratégia. Então, eu entendo também que a manutenção baseada na condição não serve para um conjunto grande de componentes. Então, caneca de elevador, rolo de carga, rolo de retorno de correias transportadoras, só manutenção baseada na condição vai te levar ao ferro. Vai te levar ao ferro. Manutenção baseada na condição para itens de desgaste. Nível de exemplo de caída, chute de correia, chute de elevador, chute de header, vai te levar ao ferro. Trilho de header, partes de desgastáveis, mesmo que tu consiga monitorar a condição, é melhor que tu tenha algumas substituições sistemáticas. Depende da análise técnica. Não esqueçam disso. Não existe estratégia de manutenção sem análise técnica dos equipamentos. Então, eu botei lá que é uma condição da manutenção baseada na condição que tem uma análise técnica dos equipamentos. Tudo que eu estou falando aqui está baseado em análise técnica de equipamento. Se não tem análise técnica de equipamento, acabou. Tem que ter análise técnica de equipamento. Não tem como não ter análise técnica de equipamento. Então, um conjunto grande de componentes fica ruim. Por quê? Porque fica gerando muita nota. Então, o inspetor vai lá, 30 notas. Aí tá. Aí na passada de novo, mais 30 notas. Mas aí não tem como, né? Então, o custo de tu rodar isso, o custo operacional das paradas programadas, mas que são paradas, que interferem diretamente na disponibilidade física do equipamento, né? Ele não está disponível. Tu parou ele. Não é verdade? Mesmo que programado. Então, enquanto a manutenção corretiva, breakdown, afeta a disponibilidade operacional e a física, as manutenções programadas não afetam a disponibilidade operacional, mas afetam a física. O equipamento não está disponível. Então, quando tu tem muita nota e várias paradinhas, isso é um problema. Então, tu tem que tentar interpretar na tua empresa. Né? Mas é que nem o Iago falou, 368 notas em 11 meses, é só tu dividir. Dá mais ou menos umas 29 notas por mês.
Preditiva. Preditiva não é uma intervenção pequena. É substituir um rolamento, é substituir uma quantidade grande de óleo, é substituir um redutor, é substituir um motor, é alinhar um redutor, é tudo parada de máquina, meu. Não tem nada que tu consiga fazer sem parar as máquinas, entendeu? Então, quando ele abre 368 notas, ele abre 368 paradas de máquina que terão que ser programadas, que terão que ser planejadas, que terão que ser programadas dentro da manutenção, aprovisionadas dentro do PCM, programadas dentro do PCM e paradas pela produção. É mole? Não é mole, não. Não é mole, não. É difícil pra caramba.